E se toda essa inquietação que a gente vê no mundo não for um sinal de caos, mas sim de um renascimento? Hoje vamos mergulhar fundo em O Livro da Nova Aura e na ideia central dele, que é de que estamos sim vivendo uma transição gigantesca, uma mudança para uma nova era da humanidade. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente essa. E se essa agitação toda, essas mudanças, essa busca que a gente percebe por toda parte, e se nada disso for por acaso? E se forem os sinais de uma transformação fundamental que está acontecendo agora? É essa a possibilidade que a gente vai explorar. A ideia central do livro é que estamos no meio de uma grande jornada, uma viagem mesmo. Estamos deixando para trás o que se chama de Era das Crenças, aquele tempo em que as respostas vinham de fora, sabe? Para entrar de vez na Era da Consciência, um tempo onde a verdade é encontrada dentro da gente. Bom, e como em qualquer jornada, para a gente saber para onde está indo, é muito importante entender de onde viemos. Então, nossa primeira parada é justamente na base de tudo isso, a Era das Crenças. É fundamental entender uma coisa. Essa era não foi um erro, muito pelo contrário. Foi uma etapa super necessária. Pensa nela como se fosse uma escola para a humanidade, sabe? Um período de amadurecimento espiritual em que a gente precisava de guias, de mapas externos para nos ajudar a navegar pelo mundo. E como é que era essa escola? Bom, era um mundo todo moldado por grandes histórias, por dogmas, por tradições passadas de geração em geração. As respostas sobre a vida, sobre o espírito, vinham sempre de fora, de alguma autoridade. A fé nos outros era a ferramenta principal para a gente conseguir lidar com um mundo que parecia cheio de incertezas, como se um véu de dúvida cobrisse tudo. Mas toda escola tem o seu dia de formatura, não é mesmo? E é exatamente aqui que a gente chega no ponto de virada da nossa história, o momento em que o foco começa a sair do externo e a se voltar para dentro. Olha, essa citação do livro captura a essência da mudança de um jeito poético, mas muito direto. O que antes era crer se torna saber. O que era esperança vira presença. É a gente sair da fé naquilo que nos contam para a certeza daquilo que a gente sente, que a gente vive na pele, aqui e agora. A diferença é gigantesca. A gente deixa de se apoiar em pilares que estão fora para construir a nossa própria morada interna. A fé nos outros dá lugar à experiência direta. Aquela busca incessante por respostas lá fora, ela se acalma, porque a sabedoria começa a brotar de dentro. Resumindo, a escola foi importantíssima, mas chegou a hora da graduação espiritual. Então, ok, se a gente se formou nessa escola, qual é o próximo passo? O destino dessa nossa jornada é a construção de uma coisa muito sagrada, o nosso próprio templo interno. E claro, esse templo não é um lugar físico de pedra e tijolo, é um estado de ser, um espaço aí dentro onde a verdade não é só uma ideia que a gente aceita, mas algo que se sente, que se vive. É aquele momento em que o coração e a mente se alinham, e essa sabedoria que vem de dentro vira a nossa bússola principal. E como seria a vida nesse novo estado? Bom, é uma vida marcada pela consciência de que somos co-criadores da nossa própria realidade. É um caminho de muita liberdade, de autotransformação constante e de um sentimento profundo de amor e de unidade com tudo que existe. A boa notícia é que essa jornada não precisa ser solitária. O livro nos apresenta vozes de pura sabedoria que nos guiam nessa transição. São conhecidos como os mestres ascensos. Vamos ouvir um pouco do que eles têm a dizer? A primeira voz que surge, a de Melquisedeque, fala direto ao ponto sobre reerguer esse templo interno. A mensagem dele é sobre usar ferramentas, como a luz, a geometria viva, sagrada e o silêncio, para reconstruir a nossa própria estrutura espiritual. Depois vem a voz de Saint-Germain, que nos fala sobre uma espécie de alquimia interior. E a proposta é muito poderosa, transformar o medo em sabedoria. E junto com isso, vem a revelação mais libertadora de todas, a de que aquelas correntes que a gente achava que nos prendiam, na verdade nunca foram reais. E, por fim, El Morya vem nos lembrar de uma coisa bem prática. Consciência não é uma teoria, não é algo para ficar só na cabeça, nos livros. É um caminho para ser caminhado, um fogo para ser nutrido. É, acima de tudo, uma postura, uma decisão de como viver diante da criação, de forma desperta e corajosa. Quando a gente junta todas essas peças, fica muito claro, né? O livro da Nova Aurora é bem mais do que uma filosofia interessante.
Ele é um chamado, um convite pessoal direto para que cada um de nós comece a sua própria transformação. E para quem aceita esse convite, o livro oferece quase que um mapa. Primeiro, a presença, ler com o coração e o corpo alinhados. Depois, sentir, deixar que as palavras funcionem como chaves vibracionais. Em seguida, a reflexão, para registrar os insights. E o passo final, talvez o mais crucial de todos, a disposição para mudar, para de fato viver a partir dessa nova verdade que se revela. Toda essa transição da era das crenças para a da consciência nos deixa com uma pergunta final. E que pergunta! E se o objetivo da vida nunca foi buscar, mas simplesmente ser? E se a jornada toda não for para encontrar algo lá fora, mas para finalmente a gente permitir que aquilo que já somos, na nossa essência, possa vir à tona?